Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 16 de outubro de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI-AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas, do conjunto de normas, princípios e paraleis, das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente e na vivência e para a vivência da megafraternidade, porque o paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira, e meu companheiro de rádio, Eliel Queiroz. E temos a honra de receber no nosso programa o professor Júlio Borges. Ele é formado em Administração de Empresas e Engenharia, com pós-graduação em Reengenharia de Sistemas, voluntário do IPC desde 2007, professor e tenepsista desde 2009, e seus temas de pesquisa são vontade, reorbex e pacificação íntima. Hoje, gostaríamos de convidar vocês que estão nos acompanhando para uma reflexão sobre a paz. Você tem a sua própria definição de paz? Como ou quando é que você se sente em paz? Quanto tempo demora o seu estado de paz? Com que frequência esse estado de paz surge para você? O que é que tira a sua paz? E o tema de hoje é autopacificação e o paradireito. Seja muito bem-vindo, professor Júlio, e agora eu passo a palavra para o professor Eliel. Bom dia a todos, aos nossos ouvintes. Bom dia, Júlio Borges. É uma honra, uma gratidão, uma satisfação muito grande você estar hoje, no programa do Conteúdo do Paradireito. Se você quiser desejar suas boas-vindas aos nossos ouvintes, fique à vontade. Sim, por favor. Eu estou imensamente satisfeito de ter sido convidado e eu desejo aos ouvintes e os telespectadores um bom aproveitamento da nossa programação de hoje. Bom, Júlio, então vamos lá. Hoje a temática é sobre a autopacificação e o que isso tem a ver com o paradireito, que tem muita relação à questão do paradireito, que envolve o direito da consciência e de todos que estão no nosso entorno. E aí, para a gente começar a esquentar nesse primeiro bloco do nosso programa, qual é a sua visão, com relação a essa pacificação íntima, como ferramenta evolutiva? E como que você correlaciona isso com o paradireito? Sim, eu penso que se estamos em paz, nós podemos irradiar essa paz para todos que estão ao nosso redor. Eles também têm o direito, e melhor ainda, o paradireito de se sentirem em paz. Então, é muito proveitoso isso, A gente está bem e faz os outros se sentirem bem. Mas nós sabemos que não podemos manter as pessoas à nossa volta em plena paz o tempo todo. Cada um tem que fazer a sua parte. A gente não pode fazer a evolução da outra pessoa. Nós fazemos a nossa parte para ajudar. Então, mas essas pessoas que percebem um pouco de paz que nós podemos irradiar, elas podem ter a oportunidade de perceber que existe uma maneira diferente de se conduzir na vida, na evolução. E elas podem, eventualmente, procurar uma forma de também elas
buscarem a paz para os seus próprios recursos. Agora, eu vejo também uma coisa muito interessante, é o exemplarismo. O exemplarismo, ele não é ditatorial, a pessoa não tem que falar, olha, eu estou fazendo isso, olha só como é que eu estou fazendo bem, faça bem você também, isso você vai se dar bem. Não é assim. O exemplarismo é normalmente silencioso. A pessoa vai trabalhando, vai agindo, e se deixa observar. E as pessoas observam. E, eventualmente, a pessoa pode refletir. Poxa, o que esse cara está fazendo que parece que, aos poucos, ele está ficando diferente. Então, isso é muito importante, é um fator muito importante na evolução, e isso nos garante ou nos ajuda a ter um pouco mais de crédito, né, com a gente mesmo. Júlio, quando você fala de pacificação íntima, né, a gente tem a ideia de que a pessoa começa a trazer essa paz para dentro dela, né? Sim. E aí, às vezes, para a gente trazer essa paz para dentro da gente, a gente tem que parar de ficar lutando contra as coisas, até lutando contra nós mesmos. Que técnicas que você hoje utiliza para poder trazer essa pacificação para dentro de você? Que estratégia você utiliza hoje para que isso aconteça? E você consiga perceber essa pacificação mais íntima com você mesmo? Léo, eu tive que fazer muito esforço para eu entender isso. Porque eu não tinha a percepção de que eu não tinha paz. Para mim era perfeitamente normal do jeito que estava, sabe? Então, através de autopesquisa mesmo, procurar saber como é que as outras pessoas agem, como é que eu posso agir, como é que as minhas ações, como refletem nos outros. E eu fui, aos poucos, aprendendo a não ser tão beligerante, não ser muito belicista. E aí, a cada momento da minha vida, eu procuro refletir sobre as minhas ações e, sobretudo, Eliel, sobre os meus pensamentos. Porque é muito importante, às vezes as pessoas pensam porque elas estão pensando, ninguém está vigiando, ninguém está prestando atenção nos pensamentos dela, mas não é bem assim que funciona. Nós temos um trinômio, um trinômio não, um nome, que é uma contração de 3 outras palavras, é uma tríade indissociável, é o pensene, pensamento, sentimento e energia. Então, quando nós pensamos, indistintamente vem um sentimento ou uma emoção. E, consequentemente, um tipo de energia que vai canalizar esses pensamentos, esses sentimentos e emoções para o cosmos. Não é assim centralizado. Emitir o pensamento, ele vai para todo mundo. Se o pensamento é bom, vai surgir uma ação positiva, a pessoa vai se sentir melhor e tal. E da mesma forma, ao contrário. Se a pessoa tem pensamentos ruins, vai emitir energias também ruins, e ruins para quem absorve. Aí, por exemplo, você trouxe um ponto que é interessante da questão da pensenidade, né? Então, Sim. enquanto que as pessoas, quando ao ter um controle da sua autopensenidade, né, dos seus pensamentos, sentimentos e energias, ela facilita, talvez, a ter um domínio maior e, consequentemente, uma pacificação mais íntima a partir disso. Quando que você percebeu que ter esse controle da pensenidade ajuda a gente a ter um processo mais de pacificação íntima? Pelos resultados, Eliel, que quando eu estou pensando
coisas que não são agradáveis, não são boas, as coisas não funcionam bem. E quando a gente pensa em coisas boas, começam a acontecer coisas boas também. Aí vem as sincronicidades. As pessoas começam, ela entra num fluxo que é diferente do fluxo anterior em que ela estava. E aí a gente sente que é necessário a gente ter perseverança e continuar pensando bem das pessoas, das coisas, das máquinas, dos carros, das lojas, das cidades, dos políticos, de todo mundo, sabe? É a melhor maneira. Porque se a gente pensar mal da pessoa, vai atingir aquela pessoa e vai fortalecer a parte que a gente está pensando mal, vai fortalecer aquela. Entendi. Então, é o princípio da atração, né? Então, exatamente. Na verdade, você acaba recebendo aquilo que você emite. Se eu estou emitindo pensenes patológicos, a tendência é atrair consciências também patológicas, tanto intrafísica como extrafísica, e aí vira realmente uma bola de neve, né? Uma coisa puxa a outra. É isso que você está colocando? Exatamente. E você lembrou muito bem que esse princípio da atração não é uma fábula, não é uma história, existe mesmo. A gente emite um pensamento, ele vai lá e volta. Quando a gente começa a ter mais percepções, a gente percebe até o pensamento voltando. Porque ele não volta igual ele foi, ele volta com uma diferença. Porque ele foi acrescentado dos pensamentos da outra pessoa. Júlio, que ferramenta você acha que você pode utilizar na busca da pacificação íntima? Que ferramentas você utilizou? Assim, eu acho que é muito importante a gente pensar em como é o nosso estado de espírito. Na minha experiência, esse é o fundamento mais importante. Saber como que eu estou me comportando, como que eu estou agindo. Quer dizer, a pessoa ter uma autoconscientização. E essa autoconscientização, ela não é puramente no intrafísico. É necessário que seja uma multidimensional. Então, a pessoa ela precisa se conscientizar de o que tem à sua volta e como que ela funciona. Muita gente vive num verdadeiro inferno em vida, mas ela não se dá conta disso, porque ela sempre foi assim para ela. A família dela é assim, todo mundo é uma bagunça danada, então a pessoa está habituada com aquilo, ela nem percebe que existe outra forma de ser. Então, ela vai tocando na vida dela, como se fosse normal. E isso, às vezes, é repetido por muitas vidas. Então, eu mesmo, eu agia assim. Eu não tinha noção de como eu estava. Eu muito cedo na minha vida, eu tive a oportunidade de perceber um grande trafor que eu tenho. Trafor, gente, traço força. É aquele traço, aquela qualidade que nós temos que nos impele para frente, que nos permite que a gente evolua. Ande para frente e evolua. Então, eu tinha esse trafor e eu desde menino, eu sabia que eu tinha a vontade. Esse trafor era a vontade. Então, tudo que eu queria conseguir, efetivamente, eu conseguia. Eu era também eu sou muito persistente.
Então, mesmo que eu tenha dificuldade, eu vou lutando, vou indo até eu conseguir. Mas, em contrapartida, eu não tinha nenhum tipo de empatia pelas pessoas que estavam à minha volta. Pelo fato de eu ter vontade e ter vontade de mudar de situação, muito cedo eu atingi supervisão, gerência de equipes de trabalho. E eu consegui ser relativamente bem-sucedido nisso, no trabalho. Mas eu não tinha nenhum tipo de empatia com os outros. Então, as pessoas que trabalhavam comigo eram meros trabalhadores ali, e eu não ligava, eu queria que eles fizessem o trabalho. E eu, como eu tinha muita vontade e tinha muita perseverança, eu queria que eu pensava que todo mundo era igual, que tinha que fazer igual, com a mesma velocidade, com a mesma perfeição, e isso acabava eu maltratando as pessoas que trabalhavam comigo, diretamente, ou às vezes pelos pensamentos, e diversas formas, né? Então, isso certamente não é bom, não é adequado, e eu custei muito tempo para detectar isso. Muito recentemente que eu vim a detectar isso, e aí eu parti para reverter essa situação, reconciliar com todas essas pessoas, ir trabalhando individualmente com cada um deles, para anular essas dificuldades que eu causei, e efetivamente eu tive um sucesso bem adequado, sabe? As pessoas me tratam bem atualmente, então eu acho que isso é legal. Bom, Júlio, eu achei muito bacana, muito interessante a sua colocação. Eu acho que é importante a gente, né, reconhecer primeiro para poder mudar. É difícil a gente mudar alguma coisa se a gente não reconhece quem realmente nós somos. E aí o que acontece? Nós estamos terminando esse bloco, e aí no próximo bloco a gente fala sobre a pensata e você faz um comentário. Também tem algumas perguntas que a gente vai passar para você. E aí, no caso, então, a gente já deixa isso então para o nosso segundo bloco, tá bom? Tá bom. Então, Tá bom. Thaís, podemos chamar os comerciais? Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com o nosso convidado Júlio Borges. Eliel, é com você. Então, Júlio, vamos aqui voltando, né, nosso segundo bloco, falando sobre a questão da autopacificação íntima. E aí nós vamos falar, eu vou colocar uma pensata para você fazer o comentário. Então, eu vou ler primeiro, e aí depois você comenta sobre essa pensata, tá bom? A pensata, a epígrafe, ela é autopacifismo, tá? Lex de Pensata, volume 1, página 211. Ela fala o seguinte: quem luta negativamente consigo mesmo tende a lutar contra todos. Quem é intimamente pacífico pacifica o holo pensene. Você poderia comentar? Poxa, muito bacana. E isso vai um pouco no que nós falamos um pouco anteriormente, no outro bloco, que nós precisamos entrar no fluxo do cosmos. O cosmos é limpo, tudo funciona bem no cosmos. E quando a gente luta com a gente mesmo, a gente está indo contra as leis do cosmos.
a gente está indo na contramão. É loucura isso. Então, quem está indo na contramão, ele tende a lutar contra todos, todas as pessoas, todos os conceitos, tudo ele está indo na contramão. E quem é intimamente pacífico, ele pacifica o holopensene. Gente, o holopensene significa um conjunto de pensenes. E então, o pensamento, o pensene nós já falamos agora há pouco, pensamentos, sentimentos e energias. E o holopensene é o conjunto de pensamentos, sentimentos e energia. Isso funciona em grupos, em países, ou em cidades, ou em planetas, ou em outras dimensões. Então, seja intrafísica ou extrafísico, isso funciona normalmente, esse holopensene. E quem é intimamente pacífico, pacifica o holopensene. Ele não vai lá e pacifica tudo de uma vez só. Não é assim. Mas ele dá a sua contribuição para essa melhora do holopensene. É muito bacana o que você está trazendo, porque a questão do holopensene, né? Holo, né, significa todo, né? Então, quando você tem essa totalidade das pensenidades, das pessoas, dos ambientes, isso, se você contribui com a sua pensenidade pessoal de pacificação, isso vai agregando esse pensene pessoal dentro do holopensene, às vezes, de um ambiente, na sua casa, ou na sua cidade, ou no seu bairro, né? Então, isso tudo é importante a gente se atentar à importância das emissões dos nossos pensenes, porque isso interfere no holopensene do local onde você está, no ambiente tanto intrafísico como extrafisicamente que você falou. É muito bacana a gente se atentar a isso. Mas aí nós temos uma pergunta da Thaís. Thaís, quer fazer uma pergunta para o Júlio? Quero sim. Professor Júlio, nesse sentido, eu fiquei pensando o seguinte: muitas vezes nós convivemos com pessoas com um padrão de pensamento muito negativo, né, que estão próximas, que têm a visão pessimista. Será que a gente consegue fazer alguma coisa para auxiliar nessa mudança? Na sua opinião, o que você me diz sobre isso? Thaís, você conhece aquela fábula de uma floresta que estava incendiando e tinha um beija-flor que ia no lago, enchia o biquinho com água, ia lá e despejava na floresta em chamas? Não conheço. Pois é. Aí outros animais, outras pessoas falam, mas que loucura esse passarinho tão pequeno fazer isso. Aí ele falou, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo a minha contribuição. Então, a gente não pode causar estupro evolutivo, chegar num lugar e, vamos consertar isso aqui. Não. E também outra coisa que nós precisamos atinar qual é a nossa relação com essas pessoas. Por que é que nós estamos convivendo naquele ambiente com essas pessoas? Quem são essas consciências? O que é que nós temos a ver das nossas vidas passadas com essas consciências? Então, se nós estamos ali, tem uma razão específica. Então, a gente, com isso em mente, facilita a gente pensar, olha, alguma coisa eu tenho que fazer aqui para ajudar. E tem que ter paciência. Eu fiz um SCP-2. SCP-2 é um curso de campo que tem no IPC, em que a gente fica 3 dias em imersão. E nós somos atendidos por um EPICOM. E lá, na hora que eu fui atendido, eu perguntei para o EPICOM, né? O que é que eu preciso, o que que eu tenho que entender? Eu estou passando por umas dificuldades
O que eu preciso aprender com isso? Aí o Epicom me respondeu: você vai ter que ter muita paciência, meu caro. É isso. Não, porque eu fiz uma pergunta inteligente. Eu não perguntei como é que eu vou me livrar dessas pessoas, como é que eu vou sair desse ambiente. Eu não falei isso. Eu perguntei o que eu tenho que aprender com isso. E, em contrapartida, ele disse: você vai ter que ter paciência. E é assim. É assim. Às vezes as coisas estão pesadas, mas a gente precisa ter paciência. Isso me parece até um contrassenso eu falar isso, porque há muito pouco tempo eu não tinha paciência. Não tinha. Eu queria tudo de imediato, tudo para agora, e que as pessoas fizessem logo, mas aos poucos a gente vai mudando, a gente vai se ajustando. Respondi a sua pergunta. Eu acho que sim, né, Thaís? Respondeu sim, obrigada. Uma coisa que eu acho importante, Júlio, é que você é um cara que estuda, né, sobre a questão da paz, né? Você tem isso como autopesquisa pessoal disso. E a gente sabe que também tem a questão da reurbanização extrafísica, né? E isso também é uma coisa que está acontecendo já há um bom tempo, né? E você consegue fazer uma relação entre o que você pesquisa sobre paz e a reurbanização extrafísica? Eliel, a reurbanização é um fato, você mesmo falou agora mesmo. E eu acho que tem tudo a ver, sabe? A reurbanização, a Reurbex, reurbanização extrafísica, é um movimento interplanetário que está acontecendo há muito tempo. E ela está aumentando rapidamente o seu volume. As coisas estão indo mais ligeiros agora. Então, vocês, para entender um pouco a respeito de Reurbex, vocês façam uma analogia com a população do planeta. Vocês veem que na década de 50, logo que terminou a Segunda Grande Guerra, a população mundial era de 2 bilhões de pessoas. E hoje nós estamos chegando a 8 bilhões. Gente, eu não estou falando de milhões, eu estou falando de bilhões de pessoas. Então, é muita gente, o planeta está recebendo muita gente. E de onde vêm essas pessoas? Vêm de lugares extremamente pacíficos e bem educados? Certamente não. Essas pessoas, elas não ressomam. Ressomar é renascer, adquirir um novo soma. Elas não ressomam há séculos. Muitos deles, né? Há séculos, outros há milênios. Então, eles vivem ainda lá no tempo das cruzadas, lá nos tempos da escravidão no Egito, coisas assim, né? É muito antigo mesmo. Então, é de se esperar que essas pessoas tenham um choque muito grande ao chegar aqui. Elas não chegam assim mansamente, tranquilo, porque o ambiente onde elas estavam era beligerante, era desconfortável, era ruim. Então, elas vêm para cá para terem uma oportunidade de se melhorarem. E, possivelmente, numa outra vida futura, ela vai ter mais chance de se melhorar mais rápido. Então, se nós cultivamos ou cultivarmos a paz, nós vamos ter mais chance de receber essas consciências que estão chegando. E dar a elas o exemplarismo de que eu falei agora há pouco. Então,
é muito importante essa relação entre a paz e a Reurbex, porque ainda vamos ter um pouco mais de tempo de falta de paz. Planetária, né, do nosso planeta. Ainda vai apertar um pouco mais antes de começar a melhorar, mas vai melhorar. Então, essas pessoas terão a oportunidade de se atualizarem e, eventualmente, elas podem até melhorar muito. Melhorar muito. Chances que elas têm. Então, é isso que eu penso. Tem muita eu acho que é muito interessante o que você está trazendo, Júlio, que a gente tem que ter essa compreensão e esse entendimento das interfaces, né? Do que a gente pode fazer em termos de pacificação íntima, o que isso pode reverberar no nosso meio ambiente, no nosso ambiente intrafísico e extrafísico, e o que isso compõe a reurbanização extrafísica, né? Então, por exemplo, se a consciência que está no extrafísico, num processo mais imaturo, é claro que essa imaturidade, quando vem para cá, há um choque, né? Diferença aonde ela estava e aonde ela está agora no intrafísico, mas mesmo assim, essa imaturidade vai vir aqui. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade, quem tem mais lucidez e quem trabalha com a sua pacificação, para poder até pacificar também em termos de exemplarismo, o que você falou lá desde o primeiro módulo, né, no primeiro bloco, você falou disso, né, o exemplarismo é importante, para que as consciências possam ver na gente referências de pacificação, já que às vezes essas consciências às vezes não traz essa pacificação, ainda está no processo de luta, está no processo de briga, então entender isso eu acho muito bacana. E aí, para a gente poder fechar esse segundo bloco, a gente vai fazer, então, a nossa segunda pensata desse bloco, e aí eu quero que você faça um comentário em cima dessa pensata. A pensata, a epígrafe é paz, tá? Lex de Otto Pensata, volume 2, página 1268. Ela diz o seguinte: a paz do grupo evolutivo começa pela paz íntima de cada consciência. Você poderia comentar? Eu acho que vai bem no ritmo que nós estávamos falando agora mesmo. E nós, quando ressomamos, estamos chegando nesse planeta, a gente chega num grupo, numa família, num bairro, numa cidade, e nada é por acaso, não é aleatório. Tem alguma coisa que tem que ser feita. Então, esse é o nosso grupo evolutivo. O familiar, o nosso bairro, tudo isso faz parte do nosso grupo evolutivo. Então, nós temos responsabilidades com essas pessoas. E tudo que a gente puder fazer, seja por exemplarismo, seja pela TARES. A TARES é a tarefa do esclarecimento. Às vezes, ela difere um pouco da TACON, que é a tarefa da consolação. Mas se a gente, além do exemplarismo, a gente consegue fazer uma TARES, um esclarecimento, pode ser muito útil para essas consciências melhorarem. Pode ser que, no momento que a gente fale, não soe bem nos ouvidos da pessoa. A pessoa fala, poxa, esse cara está falando umas coisas doidas. Que coisa estranha é isso que ele está falando. Mas a gente procura fazer a TARES com humanidade, com empatia. A gente procura sentir o que a outra pessoa está sentindo. Isso a gente consegue também fazer com as nossas energias. A gente consegue perceber como uma pessoa está. E a gente vai indo na medida que a pessoa pode receber essa TARES. Então, eu acho que funciona bem assim.
Isso é muito bacana, né, Júlia, a gente entender que às vezes a pessoa precisa ser esclarecida, né, para que a gente possa ter uma conduta cada vez melhor e mais pró-evolutiva. E isso, às vezes, a tarefa do esclarecimento ajuda muito, né, a gente poder entender a nossa responsabilidade perante o outro, como que a gente pode, né, ser um exemplo dentro desse contexto. E eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar e refletir. E as nossas atitudes, elas impactam o nosso redor. Então, aquilo que eu faço é uma coisa que impacta nas consciências que estão me observando, que estão me acompanhando. Então, às vezes, as pessoas, às vezes, não se dão conta disso. E aí, o que você está colocando, para a gente poder esclarecer isso é muito importante. Bom, agora nós estamos terminando, né, esse bloco, e aí, no caso, eu vou chamar, então, a Thaís para a gente chamar os nossos comerciais. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da Rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia, lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com o nosso convidado, o professor Júlio Borges. Eliel, é com você. Bom, infelizmente, né, Júlio, nós estamos no último bloco. O assunto, né, está instigante aqui com relação dentro do programa, sobre a questão da autopacificação íntima. E aí eu gostaria de a gente começar esse bloco, se você podia falar um pouquinho sobre a importância da autopesquisa para a obtenção da paz íntima, para alavancar a harmonia com o paradireito. Você poderia desenrolar um pouco isso? Sim, interessante. Vocês veem que a paz íntima, por si só, já é autossuficiente para a gente. É uma maravilha a gente ter a paz íntima. Mas nós podemos fazer um esforço adicional para que isso alcance também uma harmonia com o paradireito. Eu falei há pouco a respeito do cosmos, que o cosmos é perfeito, que tudo flui bem, que a tendência é a gente entrar no fluxo do cosmos e progredir com o cosmos. E o paradireito é vinculado ao cosmos. É o direito de todos, de tudo. Todas as pessoas, todos os animais, todas as florestas, todos os vegetais, tudo. O paradireito abrange tudo isso. A gente causa problemas para a gente mesmo, né? Se a gente infringe o paradireito das pessoas. E o que a gente pode fazer com a nossa autopesquisa é aprofundar mais a autopesquisa, saber em que mais nós podemos crescer, em que nós podemos evoluir para poder dar essa alavancagem entre a harmonia da nossa convivência e o paradireito. Uma coisa que você está dizendo aí, que é uma coisa que é bastante interessante, Ju, que para se obter essa paz íntima, eu não posso brigar com o fluxo do cosmos, né? Então, quando você tem um processo de, às vezes, que assim, todo mundo tem o seu livre-arbítrio. As pessoas, elas podem optar em não querer ficar. Só que isso não é inteligente evolutivamente, você ficar contra o fluxo do cosmos, né? O fluxo do cosmos, ele tem como objetivo a harmonia no planeta Terra, né? Na harmonia entre as consciências. Então, quando você
insiste em ficar contra esse fluxo, você está contra você mesmo, em primeiro lugar. Você não está contra as outras, você está contra você, porque o fluxo é a favor de você. Então, quando você fica contra o fluxo, você fica contra a si mesmo. Então, é uma coisa que, quando você trouxe para a gente refletir, justamente isso, né? A pessoa cair em si de que, realmente, às vezes, ficar contra o fluxo do cosmos é ficar contra você mesmo. Então, quando você começa a ter lucidez e começa a ter a percepção de que, peraí, se o fluxo do cosmos, que está dentro do para-direito, está a favor de todos, não é inteligente eu ficar contra isso. Então, se eu ficar a favor, eu vou ter um avanço evolutivo maior e mais rápido. Então, eu vou optar por essa questão, mas até a pessoa cair a ficha para isso, ela precisa se pacificar intimamente. Porque se a pessoa não se pacificar intimamente, ela nem consegue ouvir, né? Porque quando a gente tem muito briga dentro da gente, a gente não ouve as coisas, né? E a gente analisar, por exemplo, o fluxo do cosmos, aquela serenidade, aquela continuidade, ela exige de você uma quietação, você ficar quieto internamente, pacífico com você mesmo, para você poder ouvir isso. Senão, você fica no barulho, na turbulência das coisas. E aí você não anda. É mais ou menos nessa linha, Júlio? Pois é isso mesmo. Interessante é que existe um ditado que diz: o cosmos conspira em seu favor. Poxa, isso é genial. Eu acho isso fantástico, sabe? Então... Isso é uma coisa bastante interessante, né? E aí a gente vai vendo que a pacificação íntima, ela direciona internamente até para a gente entrar nesse fluxo do cosmos. Só que às vezes a gente insiste em querer ou teima em não querer seguir isso, que também está no livre-arbítrio de cada um. Cada um vai sofrer as consequências das suas ações, né? Sendo mais lento ou mais rápido, todos nós vamos evoluir de um jeito, de uma maneira ou de outra. Outras com mais inteligência e outras, às vezes, com menos, para poder ter experiência suficiente e depois optar por uma coisa mais inteligente. E aí, eu queria colocar um outro aspecto e passar para você, Júlio. Se você tem uma casuística pessoal de exemplos de autossuperação com relação a essa autopacificação. Você tem alguns exemplos de autossuperação e casuística pessoal? Eu tenho muitos, mas eu vou falar de um que é mais recente. Quando eu cheguei ao IPC, eu assisti uma palestra. Eu fui chamar a atenção de uma pessoa que trabalhava comigo, e a pessoa falou: Júlio, isso que você está falando aí é muito pouco. Eu estava alertando: rapaz, você não pode fazer assim, você combina de vir, você não vem, você combina de fazer um trabalho, você não faz. Aí o cara falou: isso que você está falando é muito pouco. Acontece muito mais do que isso que você está falando. Quando eu incorro nesses erros, eu estou criando uma interprisão grupocármica. Eu falei: o quê, rapaz? Sim, eu contraio uma interprisão. Mas onde você aprendeu isso? Foi no IPC, eu frequentei lá e eu li o Projeciologia completo e os 700 experimentos e tal, e o cara continuava errando, sabe? Ele não tinha conseguido fazer nenhuma reciclagem. E aí ele falou: se você quiser eu te levo lá. E aí eu fui. Eu fui e achei que aquilo era o máximo, né? Eu achei bacana e já embarquei. Já fiz minha inscrição para o primeiro curso, e lá no meio do curso eu já quis ser professor, já quis ouvir falar em TENEPS, o que iria fazer TENEPS. Então, foi muito rápido, mas a minha chegada. Mas eu tinha muita dificuldade de lidar com as pessoas do IPC, os outros voluntários, né?
Então, eu queria fazer tudo do meu jeito. Não é assim que funciona. Então, foi o meu primeiro embate, é ali. Ó. Eu pensar o que eu estou fazendo de errado, por que não está dando certo. Aí eu comecei a fazer autopesquisa. E aí eu comecei a ver o que eu podia mudar. E aí eu tenho muita vontade e eu tenho muita persistência. Então, eu fui aplicando técnicas para eu poder melhorar. Vencer essa dificuldade de belicismo, de querer mandar em tudo. Então, foi assim que aconteceu. É interessante, né, que você está mostrando justamente como que a gente se percebe, né? Às vezes em prol de um trabalho, em prol de uma atividade, e às vezes a gente não consegue perceber o nosso temperamento, às vezes a nossa rigidez. E aí você está trazendo um exemplo justamente disso, porque quando você se dá conta de que as pessoas também fazem parte do processo, não somente a tarefa faz parte, né? Nós temos, às vezes, uma tendência de dar um valor demais pela tarefa, não tem que fazer assistência, nem fazer isso outro, mas dentro da assistência, que é a tarefa, existem as pessoas dentro dela. Então, o quanto que a gente consegue respeitar as pessoas, a gente consegue entender as pessoas. Mas mais ou menos nesse sentido. Isso mesmo. Mas você sabe que é bacana mesmo? Que isso não foi há 50 ou 60 anos atrás. Isso é menos de 15 anos. Então, se a pessoa se empenhar, ela pode, Eliel, está em nosso alcance fazer, sabe? Não é utopia, não é uma coisa assim distante, de outro planeta, não é. É só a pessoa se conscientizar que aquilo vai ser bom e ela se empenha, ela consegue. Uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, mas é possível. Eu tenho confiança de que é possível e eu gostaria que todos se empenhassem em pensar sobre esse assunto. Isso aí é muito interessante que você está trazendo. E eu acho assim, as pessoas às vezes não refletem muito nisso, né? Porque aí também você está falando um pouquinho de reciclagem, né? Que a gente tem que fazer certas reciclagens intraconscienciais que possa a gente entender de que a gente não é sozinho no mundo, né? E as coisas não tem que acontecer do jeito que eu quero. Existe o jeito que seria o melhor para todos. E aí entra a questão do princípio do para-direito, né? Então, quando você vai fazer uma atividade de que o que é melhor para todos nesse momento, é uma reflexão muito séria nas suas atitudes. Sim. Então, na hora de você fazer uma ação, mesmo que seja assistencial e que você está ajudando, mas aquela ação assistencial é o melhor para todos, inclusive eu, e quando você fala para todos, você também se inclui dentro desse contexto. E isso, às vezes, as pessoas não conseguem, às vezes, refletir um pouco sobre isso, entender isso, né, de uma forma mais profunda. Eu acho que é interessante isso que você está trazendo, para a gente parar um pouquinho para refletir isso. Né? Porque, às vezes, eu quero o melhor para quem? O melhor para você, o melhor para o outro, ou o melhor para ambos? Porque quando o processo é para ambos, e aí entra a questão do para-direito, a coisa tem uma certa complexidade. E você tem que estar lúcido para essa situação. Senão você passa batido. Faz sentido isso? Isso, e às vezes acontece algumas circunstâncias que o melhor para todos, às vezes, naquele momento, não é o melhor para mim. Naquele momento. Mas no momento intrafísico, né, não é o melhor para mim, mas que aconteça o que for melhor para todos. A gente pensando assim, o cosmos mesmo já ajuda a acontecer. E lá na frente você vai ver, poxa, foi bom eu não ter conseguido aquilo. Olha aí, agora eu consegui isso muito melhor.
Então, isso eu tenho visto isso frequentemente na minha vida mais recente. Às vezes eu fico... Uma coisa que você trouxe, Júlio, que eu fiquei assim, pensativo, é justamente isso, né? A gente fala assim, isso não é melhor para mim. Mas, às vezes, abrir mão de certas coisas, naquele momento, naquela circunstância, é a melhor opção. Só que, às vezes, a gente não percebe que aquilo é uma melhor opção para a gente. A gente acha que porque está fazendo uma concessão ou cedendo alguma coisa, aquilo não seja bom para a gente. Mas a gente analisar que você está sendo uma ferramenta dentro do fluxo do cosmos, no sentido de que aquela atitude que você está tendo vai ajudar muitas pessoas, inclusive você também, aí é que às vezes a pessoa não percebe. Às vezes tem essa sensação de que às vezes está se prejudicando, mas no fundo, o fluxo do cosmos, ele não prejudica ninguém. Todos são beneficiados dentro daquele contexto. E agora, o que acontece? Nós estamos no último bloco, e aí nós vamos falar então da última pensata, Júlio. E aí, nesse momento, você também já despede do nosso público logo após o comentário, tá? Sim. Então, a pensata, a última, a epígrafe é Mega Liberdade, tá? E ela é bem curtinha, né? Ela fala o seguinte: Mega Liberdade, : paz íntima. Você poderia comentar? Sim. Nós falamos sobre a pacificação íntima. E quando a gente não tem pacificação íntima, a gente está agrilhoado, a gente está preso a alguma coisa. Portanto, quando a gente começa a ter paz íntima, a gente tem liberdade. E, nesse caso, é muito mais que liberdade, é mega liberdade. Porque acontecem as coisas e a gente não se abala com aquilo, e a gente confia que as coisas estão dando certo e vai dar certo. A maior liberdade pessoal é a submissão ao para-direito. Então, se a gente estiver em sintonia com essa liberdade, a gente está também em sintonia com o para-direito. Faz sentido? Faz sentido. Então, eu vou me despedir dos ouvintes e espectadores. Foi uma excelente oportunidade que eu tive de estar aqui hoje com vocês. Eu espero ser convidado novamente, olha só, para a gente falar de outros assuntos e a gente conversar mais. Muito obrigado por tudo. Muita gratidão. Obrigado, Júlio. Obrigado aos ouvintes que estejam assistindo o programa do Conduto para Direito. É uma satisfação muito grande estar com você aqui, estar trocando, né, esse Labicom, essa experiência pessoal de cada um de nós, que enriquece muito para quem está ouvindo e para quem está participando. Obrigado aí, Thaís, pelo suporte, pela companhia. E aí, então, eu passo para você o nosso fechamento. Chegamos ao final do programa e eu, Thaís Oliveira e o professor Eliel Queiroz agradecemos a presença do professor Júlio Borges, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a participação. Queremos também convidá-los para, na próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos.